Fala milionário, fala milionária, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Emerson Almeida por aqui do nosso canal do YouTube do Eu na Bolsa com você. Canal esse aqui que a gente estuda comportamento dos preços do contrato futuro de milho na B3, né? Nós estamos aí bastante atentos, né, com o comportamento da disputa do contrato de novembro, dado pela nomenclatura, pela radical, né? Para você saber o nome do contrato, né? Você que está chegando agora aqui, caso não saiba ainda, dado pela letra, pelas três letras, né, pela radical CCM. CCM, que é o código do milho, X, corresponde ao mês de vencimento novembro, CCM X22. Esse é o contrato de novembro. Para o contrato de janeiro, é CCM F23. Sempre o que vai mudar é a letra, né? Então, como ele corresponde a cada 2 meses, tem um período de contrato, né? Então, novembro, dezembro não tem, pula para janeiro. Fevereiro não tem, pula para março. Então, se você quiser colocar isso na tua cabeça como uma referência, né? Ah, se você está vendo milho para janeiro, não procure contrato de milho para fevereiro, porque não tem. Daí pula para março. E cada um tem uma letra, né? Janeiro é o F, março é o H, maio é o K, e assim você vai acostumando, né, com as letras, porque elas não mudam. O que muda só é o ano, né, de negociação. Nós estamos falando do novembro, CCMX22, beleza? É importante, né, que a gente sempre pede para que o nosso canal aqui consiga atingir seu objetivo máximo, né, que é levar o conhecimento, que a interação dos participantes deixa potencializado esse propósito, né, de chegar ao maior número possível de pessoas para levar o benefício, né? Porque acontece que tem algumas pessoas que imaginam que num curto espaço de relação com o conhecimento vão absorver tudo que é necessário para construir o resultado. E, na verdade, a gente sabe que algo que nos exige interpretação para que a gente possa controlar o lado emocional com o lado racional, a gente chega primeiro muito emocional, né? E esquece o lado racional do mercado. Depois você vai diminuindo um pouco o lado emocional e vai conflitando com o lado racional, porque a razão também vai te fazer errar, né? Em determinados momentos, emocionalmente, você vai estar certo e você vai, racionalmente, você vai acabar errando. Só que você vai só conseguir extrair a essência desse resultado quando você tiver parâmetro de comparação. Aí o tempo vai te trazer isso. Por isso que é importante você fazer aí um diário das suas anotações, né? Olha, no dia tal eu comprei baseado na condição técnica. Sempre você vai ter uma visão técnica do mercado, mas você vai perceber em dados momentos que você tem uma reação emocional. Comprei e o mercado não quer subir. Você vai ver que racionalmente ele está pedindo para sair, e emocionalmente você está aguardando porque você quer recuperar. Então, esse ponto é importante, né, que você vá avaliando, você que está chegando aqui agora, né, para quem está aqui, a gente sempre troca essa ideia aqui no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, para as pessoas que se aprofundam, né, buscam se aprofundar, buscam, na verdade, assim, mergulhar, né, buscam mergulhar para encontrar um tesouro depois do mergulho, que é um conhecimento mais profundo, né? O diamante é um baú que está mais embaixo, que você afunda pensando que está indo para a direção oposta e depois você encontra o conhecimento e aí volta a submergir abastecido desse conhecimento. É muito importante esse ponto para que você que está buscando aí agora, e se esse for o teu caso, eu vou pedir para que você, ao mergulhar, ao aprofundar, se abra essa oportunidade absorvendo todo o conhecimento. Como que você abre esse mergulho? Como que você se aprofunda nessa busca? Participando aqui do canal, se inscrevendo no canal do YouTube do Eu na Bolsa, ativando o sino de notificações e muito, muito mais importante, além disso, é você participar. Então, você que está me ouvindo aí agora, participa aqui, deixa o teu like, ou divide, compartilha esse vídeo com alguém, ou faz um comentário que eu vou responder para você, como fez o Sérgio Monteverde no nosso estudo de ontem. Boa noite, Emerson. Sigo na compra, né? Vem comprado no milho, acreditando que, entendendo que a movimentação técnica do preço está demonstrando uma dificuldade de decisão, tanto para alta quanto para baixa, mas está ciente dentro do gerenciamento de risco, está ciente dentro do comportamento do preço do mercado físico, e por isso, né, já até fala a seguinte situação, ó.
Estou na compra, sigo na compra agora sem muito tempo por causa do plantio da soja. Meio complicado a soja, o plantio que está com muita chuva, mas sempre acompanhando seus estudos aí. Então, obrigado, Sérgio. Na verdade, mostra, né, que esse acompanhamento tá, né, sempre buscando esse mergulho mais profundo. E dentro desse mergulho mais profundo, chega um determinado momento que você vai ser confrontado novamente entre a tua emoção e a tua razão, né? E aí você tem que tomar a decisão, entendendo que o ganhador no mercado, ele já é racional, mas ele explora a condição racional, tá? Leva um tempo essa construção, mas você tem que ir seguir nessa direção e tomar alguns passos para essa condição racional. A primeira situação da direção racional, né, é você fazer uma interpretação no estudo com parâmetro técnico, porque, querendo ou não, o parâmetro técnico ele toma como premissa ele toma como premissa o padrão matemático, beleza, então você sabe que se subir, se você comprar e o preço aumentar, você ganha. Se você vender e o preço cair, você ganha também. Matematicamente falando, é isso. Se você compra e o preço cai, você perde. Se você vende e o preço sobe, você perde. Matematicamente falando, é isso. Então, se você já conhece essa condição matemática, você tem que aceitar isso no teu operacional. Esse é o primeiro ponto. Então, você já conheceu a oscilação matemática. O segundo ponto desta oscilação matemática, você vai compilar a tua capacidade financeira. Bom, um contrato de milho é 450 sacos de 60 quilos, ele tem um montante financeiro, deste montante financeiro eu preciso alocar um valor de margem de garantia, e a partir do momento que eu tomar a estratégia operacional e entendendo a movimentação dos preços de forma matemática, se eu comprar a 86 ele for para 87 e eu vender, eu ganho 1. Mas se eu comprar a 86 ele for para 87 e eu posso receber esse ajuste. Você recebe das duas formas, né? Porque uma que você está comprando e mantendo a tua posição, outra que você pode comprar e vender, e aí você já finalizou. Quando você compra e carrega, né, você está aberto ainda com a compra. Você pode comprar 86, receber a 87. No outro dia, se você não vender e o preço voltar para 86, você devolve esse 1 que você ganhou. Então, esse exercício matemático precisa ficar claro. Passando para o segundo ponto, a oscilação desse exercício matemático tem que estar dentro do teu bolso. Você tem que entender isso aí. Cada R$1 que oscila é R$450, a favor ou contra. Você vai medir essa tua condição. Beleza. Terceiro ponto, você vai gerenciar o risco numa proporção de olhar para o aspecto técnico do mercado e olhar a dimensão de quanto ele caiu para quanto ele pode subir, de quanto ele caiu para quanto ele pode cair. Você tem que fazer um cenário disso, aí você vai pegar período diário, depois você vai refinar para um outro tempo, e traçado esse cenário, você pode confrontar esse cenário. O mercado vem só caindo, mas eu vou na compra. Tudo bem, eu vou na compra. Agora, caso o mercado venha abaixo de um determinado nível, racionalmente, matematicamente, financeiramente, para mim acabou o jogo. Isso é gerenciamento de risco. E se você aceitar isso, você vai ficar com uma liberdade emocional, para potencializar a tua condição racional, beleza? De forma simplificada, mas bastante eficiente, essas são as recomendações, as dicas, as informações, as oportunidades, a experiência que eu gostaria de passar para você aí que está aí me dando o prazer da audiência. Você tem que levar alguma coisa, você tem que ganhar alguma coisa por estar aqui dedicando o teu tempo tão precioso, né, aqui para poder assistir esse conteúdo, beleza? Então agora, já agradecendo o Sérgio, vou deixar um like lá para ele, lá todo mundo gosta de ganhar um like, né? Eu já dei lá para o Sérgio um like dele, obrigado Sérgio. Tamo junto. E agora eu vou colocar aqui, então, o estudo do contrato do milho para novembro, até que a gente vá estudar o janeiro, né? Então, vou dividir com você na tela, tá aqui, CCMX 22, tá aqui, você lembra que eu estava falando do código do milho? Talvez você não consiga ver por causa das linhas, né? O pessoal fala, puta, é muito rabiscada, mas não, isso aqui são tudo estudo que fazem pertinência ao nosso operacional, né? Então, tá aqui o CCMX, antes de falar do zoom, né? Antes de dar o zoom aqui nos preços e tal, você lembra, se você não lembra, aí fica uma oportunidade para você entender que o propósito nosso aqui, cada vez mais, a nossa missão se amplia, porque a gente consegue, de fato, tocar as pessoas de forma responsável para que elas possam se sentir confiantes e
e seguradas, né, de que aqui o conteúdo tem o objetivo de descortinar, né? Então aqui a gente não fala, a gente não recomenda. Olha, eu recomendo que você compre, eu recomendo que você venda. O que nós damos de recomendação é que você estude, e por isso nós dividimos essa condição para você. Dias atrás, é isso que eu queria dizer agora, né? Dias atrás eu coloquei um desenho aqui de uma linha verde, né? Dando fazendo uma suposição. Era uma linha verde para cima, e aqui uma linha verde, e aqui era uma linha vermelha, né? Eu tirei daqui porque ele cumpriu a linha verde, tirei a vermelha porque ele cumpriu a vermelha também. Ou seja, foi nas duas direções em que o nosso estudo mostrava como possibilidade. Emerson, foi nas duas direções, mas o que dava para ter feito? Vamos lá. Então, eu quero mostrar isso para você. Antes de eu falar para você o que era para ser feito, a gente tem que passar pelo gráfico diário para, a partir dele, já falar assim, olha, eu vou me movimentar se acontecer isso ou isso. Quatro circunstâncias, tá? 4 circunstâncias. Geralmente você tem quatro circunstâncias. Por que eu vou falar para você? Porque o mercado tem um padrão técnico, uma aceitação desta padronagem técnica, ou seja, todo mundo vê da mesma forma. A reação daquilo que eu vejo em relação à mesma coisa que você vê é diferente, porque a gente pode estar olhando para o mesmo objeto, olhando para a mesma figura, olhando para o mesmo fato, olhando para o mesmo preço, olhando para a mesma barra, e nós temos interpretações diferentes. Eu estou olhando para a minha máquina aqui, né, e posso virar para você também olhar. Você, de repente, pode olhar do lado esquerdo, olhar do lado direito e descrever aquilo que você está olhando. Não quer dizer que vai ser a mesma coisa que eu esteja olhando para concordar com você. O que eu quero dizer com isso? Que o preço se comporta mediante a tomada de decisão dos participantes. Então, eu vou aumentar o zoom aqui no gráfico diário e falo assim para vocês, olha, o mercado tende a tomar a decisão, né? Tende a tomar a decisão para aquilo que ele está olhando. Então, aqui você está olhando o movimento de venda, mais pessoas olharam para o movimento de venda, né? E poderia mais pessoas aqui ter olhado para o movimento de venda? Poderia sim. Só que o que acontece? Quando um olha para o lado da venda, é porque o outro está olhando para o lado da compra. Ah, Emerson, mas sempre vai ser assim. Então, aí que faz a diferença para você o fluxo do dinheiro. Porque o que mais de impacto importante tem é aqueles que se posicionam de um dia para o outro, tá? Então, o primeiro ponto que ia observar é se os caras estão se posicionando. Se não estão se posicionando, que é o caso do novembro, é o momento de você entender que o mercado tende ou pode, e a aceitação estratégica e gerencial e racional é saber que ele pode ficar de lado. E de lado o que é? O preço mais alto e o preço mais baixo. Isso aí eu consigo interpretar. Eu só estou vendo aqui que o preço mais alto dessa barra é 87,90 e o preço mais inferior dessa barra é 86, ou que dessa é 86. Ou desse movimento de venda é 85,80. Então, você tem referências de preços menores e você tem referência de preços maiores. E eu vou pegar esse exemplo aqui eu vou pegar essa barra como exemplo. Então, quando chega nessa barra aqui, quando chega nesse nível de preço, 87,80, 87,90, 87,50, aqui nessa faixa, aonde o preço testa a movimentação máxima, muita gente olhou e falou assim, cara, eu vou comprar a partir desse nível de preço, porque ele vai repetir um padrão de movimentação de alta. Tanto que a gente traçou lá no gráfico diário, no gráfico intraday, e aconteceu. E aqui no gráfico diário poderia ter acontecido a mesma coisa, né? Porque é uma probabilidade. 50% de chance de acontecer, 50% de chance de não acontecer. Então poderia o mercado trabalhar aqui verde para cima dessa região e buscar essa, depois buscar essa, e depois para buscar isso aqui, 89,90. Tecnicamente falando, quem aceitou compra queria essa condição. Porém, o que acontece? Quem olhou o preço, sentiu pelo preço que o mercado da última vez, a partir do momento que bateu 87,90, rejeitou e caiu, aqui pode ter vendido de novo. Então você veja que numa mesma faixa de preço, é aquela questão do olhar, um está olhando para compra e o outro está olhando para venda. Tá? Então eu queria te colocar nessa condição para que você não entenda que você não está contra ninguém. Você está sobre a ótica da tua interpretação, baseado no nível de conteúdo e experiência que você vem adquirindo. Beleza? Isso faz a diferença na interpretação aí, beleza?
E aí que então a gente viu, o comprador com toda a chance falhou a movimentação do comprador, você vê aqui o vendedor de novo testando, vem uma indiferença, uma indecisão do vendedor, porque está aqui o corpo do candle que está indefinido, vem um comprador que nós falamos, cara, esse cara precisa romper 87,40 e fechar acima dele para caminhar. Aí ele vem aqui e fecha a 86,50 hoje. Testa a nossa região aqui, ó, você vê que ele testa a nossa região 87,40, 87,90 e falha de novo. Isso demonstra que os vendedores estão no domínio do mercado, tá? Os vendedores estão no domínio do mercado do 87,40 para baixo, do 87,90 para baixo, tá aqui por isso que tem essa informação aqui, essa aqui. Esse teste aqui era para dizer, olha, eles têm chance de colocar para cima e mais uma vez o conjunto vendedor venceu e aí falou, olha, abaixo de 87,50, 87,40, eu vou levar o preço para trabalhar 86,60 e daí abaixo de 86,60 eu vou relatar para você aí o que a gente tem aí, tá beleza? Então, Emerson, você o teu estudo está apontando venda, ele está falando assim, ó, que o comprador está com menos força contra o olhar do vendedor, tá beleza? Acho que dessa forma fica mais explicativo, né? Acho que fica mais lúdico, né? Fica mais interpretativo, mais aceitável, mais fácil. A realidade é essa, fica mais fácil. Então agora quando a gente vai para o gráfico de 20 minutos, aqui é o dia de ontem, final do dia, aqui é o dia de ontem no decorrer do dia, a gente estava vendo movimentação de venda, tentava alta, movimentação de venda, tentava alta, movimentação de venda, tentou alta, aí nós falávamos assim, olha, esta movimentação de compra com esta movimentação de compra, esses dois aqui, ó, eu vou marcar aqui para você, ó, eu vou marcar, essas duas movimentações de compra aqui estavam sendo investigadas, estavam no radar, estávamos no alerta dela. Deixa eu ver, cadê a seta aqui? Tá aqui. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, tá? Esse cara aqui. Ixi, acho que eu coloquei ele no... Tá, mas é esse cara aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui editar ele. É esse aqui, tá? Mesmo que ele fique aqui na parte do gráfico, não tem problema. É esse aqui e esse cara aqui, ó. Deixa eu só vou trazer ele para cá. Tá aqui, ó. Tá, então, são esses dois caras aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, tá? Esses dois aqui. Então, aqui, ó. Tá aqui, essa região aqui, ó. Se eu pegar, eu vou pegar e vou fazer isso aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Quero ver essa paradinha aqui se vai dar certo. Se eu pegar esse cara aqui até esse cara aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse quadro, esse quadrante de volume com essa disputa tá dizendo, olha, importante o preço ficar acima de 87,10 e ruim para quem está comprado se o preço ficar abaixo de 86,70. Tecnicamente eu tenho essas referências porque eu tenho dinheiro nessa referência aqui, tá beleza? Tenho dinheiro nessa referência. Beleza. Mercado... Aí, Emerson, tranquilo. Vi esse comportamento ontem e aí vejo que o mercado então ultrapassa e fica acima do 87,10 ali, beleza? Fecha lá no 87,30. Bacana. Aí eu tenho então essa disputa junto a essa disputa aqui, ó, tá vendo? Só que essa disputa aqui, olha onde ela vai. Ela testa uma região de briga de venda e aí eu posso fazer de novo a mesma situação aqui, ó. Ó, traçar desse cara aqui para esse cara aqui, ó. Opa, ele não vai pegar lá, ele tá pegando um pouquinho mais em cima aqui, né? Ele tá pegando a linha vermelha lá, ó. Ele tá pegando esse preço máximo aqui. Eu queria que ele pegasse esse verde aqui, então eu vou tirar esse cara aqui, que ele tá pegando, ele pega os preços mais altos lá. Quero ver se eu pegar esse cara, se eu pegar ele aqui, se eu consigo trazer ele aqui. Aqui deu, esse cara aqui deu, esse que deu, ficou melhor. Ó, tá vendo? Então, ele tá dizendo assim, olha, para se movimentar o mercado e continuar em alta, tem que ficar acima de 87,80 e não pode perder 87,10 e 86,90. Mais dois números aí para a gente trabalhar, beleza? Mais dois números para a gente ter como referência aí. Então, tá dentro do FIBO. Você está vendo que eu estou traçando o FIBO para você. Está dentro da disputa do FIBO para mostrar para você onde que estão as regiões. Então, quando você vê dentro das regiões e o preço está saindo para fora das regiões, é onde tem que atuar, né? Então, o pessoal daí, muito provavelmente, acabou acionando stop aqui na região
do 87,20, né, antes de perder a região do 87, e aí caminhou, então, né, mais favorável para o lado dos vendedores. Então, agora vamos minimizar aqui o gráfico, né? Vamos minimizar o estudo aqui, está aqui, agora eu vou trazer aqui para cima. Né? A parte de cima, você sabe que tudo isso aqui é barreira, a gente já vai fazer a leitura, e daqui para baixo, né, tudo é barreira que o vendedor vai ter que superar contra os compradores que fizeram. Quem comprou aqui já, imagina, ó, quem já comprou uma vez lá 86 e aqui, ó, 86,14, né, 86,11, 86,50, isso aqui começou 86,50, tá lá, ó, começou já envolvendo esses caras aqui. Então agora a disputa estará concentrada aqui, ó, até 86,10, 86,30, que é o que a gente fala, ó, se perder 86,30 vem para 86,10 e assim tem vários números aqui para baixo e agora a gente está falando nessa condição, tá? Então, eu vou dar mais uma fechadinha aqui, agora não se preocupa com os traços, tá? Se preocupa em olhar o conjunto da onde os preços podem vir através do fundo, tá? Através do fundo do mercado, é aqui que ele está deixando espaço como possibilidade, tá beleza? Então, lendo os números para você. Fechamento a 86,50, 212 milhões de volume, maior que ontem, preço fecha 86,50, né? E aí, então, ele fala assim, olha, agora o vendedor quer construir 86,30 e 85,90. Ah, Emerson, mas ele já teve lá 85,80. Então, é isso que ele quer repetir esse comportamento. Para chegar no 85,90, ele quer mudar o pensamento de quem comprou aqui. Ele está falando, ó, você lembra da última vez que você comprou e você estava certo? Agora eu quero falar para você que se comprar, você vai estar errado. Só que o cara que comprou aqui vai lembrar de que nesse momento, né, o preço era que gerou lucro para ele. E por que isso vai acontecer? Porque o preço saiu de lá, veio embaixo, saiu de baixo, veio em cima, veio embaixo de novo, foi em cima de novo, veio embaixo, foi em cima e agora está vindo embaixo de novo. E aí ele respeita esse comportamento de baixo pelo quesito técnico, e ou ele atua na venda, aí ele pode querer atuar na venda aqui agora, porque olha, ultimamente segurou, agora pode ser que não segure. E aí por isso que eu estou alertando a possibilidade da galera querer ir para a venda. Porque se ele perder essa região, ele tem endereço aqui. Aí você vai avaliar se você quer vender 86,50 para comprar 85,50, né? E aí, quando chegar aqui, você também vai avaliar se está bom para você, dentro do teu gerenciamento de risco, dentro da tua parte racional do operacional. E a compra, né, tem desafio aqui de novo para voltar. A compra teria que voltar aqui para dentro, ó. 87 acima de novo, tá? A compra para ficar bom para o comprador, ele tem que voltar 87,50 acima, beleza? Então, eu vou passar o número dos compradores, 86,60, 87,10, 87,40, 87,90. Então, veja que 87,10, 87,40 já ficaria bom para a direção dos compradores, beleza? Então, números aí para você poder anotar, para você poder estudar, para você pegar esses números, não precisa colocar todos os estudos como eu coloco, mas pega esses números que eu falo para você e traça aí linha de suporte, linha de resistência, que é a parte de introdução da análise técnica e que todo participante que se preza, né, a caminhar para o lado profissional tem que ter pelo menos um outro parâmetro, né, que não seja só o visual ou auditivo de escutar preço ou só olhar preço no livro de ofertas. Precisa ter uma visão mais clara em relação ao comportamento de preço através do estudo gráfico e suporte e resistência. Falou? Muito obrigado aí pela tua participação, muito obrigado pela tua audiência. Amanhã estamos juntos novamente. Lembrando que hoje, 20/10, estudo para 21/10, eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.